Ansiedade. Filipenses 4:6 fala: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, pelas súplicas e pelas orações, elevem seus pedidos e pensamentos a Deus. Esse é o tema que nós vamos tratar nesse vídeo, ansiedade. Seja bem-vindo de volta a esse canal, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês esse conteúdo, aplicando coisas direto da minha vida e eu venho trazer aqui para vocês. Se deu certo para mim, se dá certo, se eu aplico, com certeza algumas coisas, tenho absoluta certeza, principalmente as orações, elas vão dar certo para você também. E aqui a gente vai falar um pouco, nessa live aqui, sobre ansiedade. Então, ansiedade versus paz interior. Se você está ansioso, se você está aflito, você não está em paz. E a paz que excede todo entendimento, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. E aí a gente começa, Você já se sentiu numa situação de estar correndo atrás do tempo, com a mente, o seu coração acelerado? Você muitas vezes está num estado tranquilo e o seu coração de repente ele palpita, ele acelera, e você muitas vezes não entende, não sabe por quê, não consegue muitas vezes parar para fazer uma respiração profunda, 1, 2, 3 respirações profundas e já vão trazer um certo alívio nessa palpitação do seu coração. Isso é ansiedade. E quem, nos dias de hoje, nessa comunicação acelerada que nós estamos vivendo, quem não tem ansiedade? Quem não tem? Eu tenho, também tenho. E eu venho aqui conversar com você, compartilhar com você, algumas pequenas ferramentas. Na última live, no último vídeo que nós trouxemos aqui para vocês, a gente falou sobre a harmonia que deve ter entre os seus pensamentos, aquilo que você pensa, suas emoções e suas atitudes, para você deixar fluir, receber as bênçãos que Deus tem para você. E também nos vídeos anteriores eu falei sobre decisão. Quando você toma uma decisão e essa decisão ela está em harmonia com aquilo que você quer, com os propósitos que você tem para a sua vida, esse é o tema desse canal, uma vida com propósito. Olha só esse farol, que está aqui. Não foi por acaso. Sabe por que não foi por acaso? Ele está aparecendo agora como essas telas, elas vão mudando, não fui eu que escolho, não sou eu que escolho, não fui eu que escolhi, melhor dizendo, mas eu digo o seguinte, eu não acredito em acaso. Deus, o Deus que eu acredito, Ele não é um Deus do acaso. Ele faz todas as coisas da maneira correta. Minha mãe, minha saudosa e amada mãe, ela dizia: não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui para diminuir alguns passos para você buscar reduzir a ansiedade e alcançar o propósito que você tem para a sua vida. Primeira pergunta, você sabe o que você quer para a sua vida? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Então a gente vai conversar muito aqui, porque isso é uma construção, é um caminho. Como eu falei no vídeo anterior, que os nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações, elas devem estar em harmonia. E a ansiedade, ela desarmoniza isso. Por quê? Porque você quer algo, você deseja algo, você tem determinadas atitudes para algo, seus pedidos, suas orações estão naquele caminhar, mas dentro de você, lá dentro mesmo de você,
existe a ansiedade. E o que é a ansiedade? É um estado psíquico que gera dentro da gente uma apreensão, um medo. E o medo, ele é o quê? Existe um medo racional, que a gente vai agir no impulso mesmo, e existe o medo irracional. A ansiedade, ela vem desse medo irracional, certo? Desse medo irracional. Qual a diferença dos dois? Imagine você tá caminhando na rua da sua casa, no condomínio onde você mora, na cidade onde você está, e um cachorro, de repente, ele sai do nada e avança em cima de você. A sua atitude naquele momento são duas: ou você para e vai enfrentar o cachorro, ou você corre. Mas a sua reação inicial vai ser enfrentar, porque você sabe que se você correr, você vai virar as costas para o cachorro e ele vai lhe morder. Então você vai enfrentar o cachorro. Você vai estar com medo, mas você vai enfrentar. Essa situação é uma situação real e vai gerar dentro de você uma adrenalina para você enfrentar essa situação, pular, chutar, né, pegar alguma coisa que você tem para se defender desse medo real, né? O medo irreal, irracional, é aquela situação que nós projetamos dentro da nossa mente. E aí gera ansiedade. Então você tem uma conta para pagar, você tem alguém que você precisa conversar, uma palavra que você precisa levar para alguém. E isso traz dentro de você o medo da reação daquela situação, da conta que você não vai ter. E quando o Senhor diz para nós descansarmos nele, entregar a ele toda a ansiedade, é esse estado psíquico, porque essa situação, o medo, esse estado, essa apreensão não vai resolver o seu problema futuro. O que vai resolver o seu problema futuro é o que nós estamos aqui agora conversando. Acalmar, para que haja o fluir de um pensamento para trazer uma solução para essa situação. É isso que nós vamos conversar aqui, e aí eu vou te desafiar, né? Primeiro você se inscrever nesse canal, você apertar o sininho e fazer um comentário. O que você gostaria de saber? Assistindo o vídeo até o final, se eu não falei alguma coisa aqui, o que você gostaria de saber sobre esse tema, ansiedade, né? A ansiedade, ela nos acompanha, ainda mais nesse mundo moderno que nós temos. As redes sociais, os comunicados, tudo nos tira da paz, nos tira a atenção. Eu estou conversando com você aqui agora, nesse momento, e chega a mensagem. Eu não vou parar minha conversa com você para atender uma mensagem, olhar uma mensagem nesse sentido. Por quê? Porque eu estou focado agora em conversar com você. Esse já é um ponto essencial para você afastar essa ansiedade. Mas aqui a gente vai trazer alguns passos bacanas que eu sei que você vai gostar e situações mesmo de vivência pessoal que a gente vai tratar aqui nessa live. O primeiro passo que nós vamos colocar aqui para a gente buscar andar no caminho para eliminar a ansiedade é reconhecer que ela existe. Não diga para você mesmo assim: eu sou ansioso. Não diga isso, porque você só está mandando uma mensagem para o seu subconsciente e ele vai responder, ele vai aceitar essa situação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você o seguinte: a ansiedade, ela existe. Você tem que ter autoconsciência para saber que a ansiedade existe. Não que você seja ansioso. Reconhecer o estado de ansiedade. O que eu falei há pouco? O estado de ansiedade. Ele traz dentro de você uma apreensão, um medo de alguma situação, de algum evento futuro, de alguma coisa que naquele momento, no momento que você está vivendo, ele não existe. Por isso é que você está fazendo uma projeção de algo para o futuro. Então esse é o primeiro passo. E aí, reconhecer a ansiedade. Não se reconheça ansioso.
Eu gosto de usar um tema que eu aprendi, né, nos meus estudos bíblicos, é dizer o seguinte: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus ama o pecador, Deus ele ama você. Eu sou pecador, você é pecador, ele ama você. Ele odeia o pecado. Nessa analogia eu quero dizer para você, reconheça que a ansiedade existe, não que você seja uma pessoa ansiosa. Então não é isso, é reconhecer a ansiedade, é a autoconsciência, é saber que ela existe. E aí a gente está conversando aqui sobre ferramentas para combater essa ansiedade. Então você tem que pensar sobre o seu pensar. Então imagine a ansiedade como um alarme de incêndio que você sabe que vai tocar. Você chega no prédio onde você trabalha, na organização, na instituição que você trabalha, na sua casa mesmo. Você vai fazer um treinamento de incêndio. Vai tocar o alarme de incêndio e você naturalmente vai sair por uma daquelas portas de incêndio para poder ser combatido. Mas você vai sair de forma tranquila. Você sabe que não tem um incêndio. Essa situação, quando você pensar sobre incêndio, o alarme de incêndio, é a mesma situação quando você estiver num estado de ansiedade. Você vai parar para respirar incêndio. Incêndio. Opa, não está tendo nenhum incêndio agora. Respire de forma tranquila, se acalme, volte e se foque no trabalho que você está aqui e ela vai se dissipar. Se você sufocar a ansiedade, ela vai voltar com mais força. Então reconheça que ela existe. Ela existe para todos nós. Todos nós. Não há a pessoa mais calma, mais tranquila, existe nela um estado sim de ansiedade. Sempre vai existir porque nós estamos vivos, né? Nós estamos vivos. E nessa situação de vivência, de vida, nós vamos viver estados assim de ansiedade. O que nós vamos fazer é usar as ferramentas necessárias e o primeiro passo é esse autoconhecimento. Saber que existe a ansiedade, que ela está ali conosco, mas que ela não nos domina. Tome essa decisão, não deixe que a ansiedade o domine. E aí, como eu falei para você, quando você tiver esse autoconhecimento, acontecer essa situação de ansiedade, o que você faz? Para, senta, respira fundo, inspira pelo nariz, solta levemente pela boca, faz isso 3 vezes e volte para a sua atividade. Somente esse exercício simples de respiração já vai afastar esse estado psíquico de ansiedade, de medo e de apreensão e você volta a realizar o seu trabalho. Então, o primeiro passo, né, para que você guarde é autoconhecimento, é conhecer que há um estado de ansiedade, medo, apreensão de alguma coisa irracional, de alguma coisa do futuro. Mesmo que a conta esteja vencendo hoje e você não tem nada, não tem nenhum dinheiro para realizar, para poder quitá-la, o seu estado de ansiedade só vai trazer um prejuízo para você. O que você pode fazer? Sentar, parar, respirar. Como que eu resolvo essa situação? Liga para depois que respirou, sentou, liga para o credor e informa que não vai conseguir pagá-lo, né? E pede um prazo para resolver essa situação. Porque é assim que você vai começar a caminhar e você vai se fortalecer cada vez mais. O segundo passo que eu quero conversar aqui com você sobre a ansiedade é que a ansiedade ela vive no futuro. Então, foca exatamente na questão anterior da autoconsciência. Mas aonde você está nesse momento? Aí eu digo, o presente. O que é o presente?
é agora, eu estou aqui conversando com você. Esse é o presente. Como eu falei, eu disse para você, mensagens chegam no meu celular o tempo inteiro. Mensagens chegam pelas redes sociais a noite inteira. Tem gente que não consegue dormir, vai para as redes sociais, assiste algum vídeo meu, alguma coisa, manda uma mensagem, faz algum comentário, né? E se eu tiver acordado, escutar aquele barulho, eu já vou me levantar e vou ver. Só que eu não faço isso, né? Então, um determinado horário da noite, eu não vejo mais as redes sociais, só vou ver no outro dia. E aí, se eu sou o seu advogado, tem alguma situação de emergência, você tem que me ligar de madrugada, ligar para que eu atenda o telefone, que eu não vou ver redes sociais, né? E aí é o que eu digo, qual é aquele momento? É o meu momento de descanso. O momento que eu estou conversando aqui agora com você é o momento presente. E a ansiedade, ela vive no futuro. E aí, para você saber o seguinte, quais são os passos para eu estar no presente? Primeira coisa é, eu estou aqui conversando com você, você está me ouvindo, certo? Então, eu estou exercitando aqui, você está exercitando, ouvindo o que eu estou falando, né? E o ouvir é diferente do escutar. Você sabia que existe uma diferença entre ouvir e o escutar? O ouvir é algo natural do ouvido. Ouvir um som, um apito, né? Um zunido, uma buzina de um carro, eu ouvi. O escutar é o que aquele som significa. O que aquela buzina daquele carro vai atravessar a rua, eu não vi aquele carro. Então faz com que a gente faça uma reflexão sobre o som. Esse é o escutar. Esse é o escutar, que é bem apurado em nós, seres humanos. E aí vai a técnica para você. Você está aqui me escutando, mas está olhando o teu celular, você está vendo alguma outra mensagem, está assistindo algum outro programa, e você não está, na verdade você não está me escutando, você está me ouvindo quando você está interligado. Mas você vai dizer o seguinte, eu sou um multitarefas, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E aí é onde você não consegue combater a sua ansiedade, porque você não foca no momento presente. E o presente é agora, é esse momento que nós estamos aqui. Ainda que eu tenha gravado esse vídeo há muito tempo atrás, o presente para você é nesse momento que você está assistindo esse vídeo. E nesse momento, a sua ansiedade, que é algo do futuro, não vai resolver absolutamente nada. Preste atenção aqui. Então foque no presente. Tudo que você fizer, abra o seu coração e se deleite naquilo. É doloroso, muitas coisas que você vai fazer, certo? Mas o resultado que virá desse treinamento, ele vai ser fabuloso para você. Isso eu tenho certeza. E aí, como eu disse, uma boa técnica, né, que você pode usar para estar no presente, como eu estava dizendo, é prestando atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. Você pode ouvir, você pode ver. E se você não pode ver, você pode sentir, tocar. Então são coisas que você só pode fazer no presente. E a ansiedade não dá para você resolver naquele momento. Eu já passei por muitas situações que tiraram a minha paz, que tiraram o meu sono. Uma vez eu levantei de madrugada porque eu não conseguia dormir, preocupado, né? E é evento futuro. Meu Deus, como é que eu vou conseguir resolver aquela situação? E virava na cama. Eu digo assim que eu ficava fritando na cama, giro para um lado, giro para o outro, né? E muitas vezes eu me levanto e vou orar. Em um dia de madrugada eu estava orando e eu recebi, no momento da minha oração, eu recebi uma mensagem de uma irmã
que sempre levanta de madrugada e ora e manda mensagem, ela mandou uma figurinha: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu gravei, eu guardei essa figurinha porque ela chegou naquele momento que eu estava precisando. E ali eu não consegui, eu voltei a dormir. Mudou alguma coisa da minha ansiedade, daquela situação que eu estava? Não, mas aquela palavra foi a palavra que eu abri nessa nossa live aqui, está lá em Filipenses 4:6, né? Que ele fala o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Mas em tudo, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças, elevem os seus pedidos a Deus. Eu falei isso no início dessa live, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Então foque no presente. O futuro, é o que está falando na palavra, é de Deus, é dele. Nós não sabemos se estaremos vivos no próximo minuto. Então, por que essa situação vai tirar a nossa paz? A sua paz, ela tem muito valor. A sua saúde, ela tem um valor muito grande. Não há dinheiro. A pessoa mais rica desse mundo, na face da terra, se ela pudesse comprar saúde, comprar tempo, eu tenho certeza que ela gastaria todo o dinheiro dela. Mas ela não pode fazer isso, porque Deus, né, é dono do tempo. Existe o tempo, dois tempos, né? Cronos, de cronômetro, esse tempo de relógio, e o Kairos, né? Deus está no Kairos, que é o tempo dele. Passado, presente e futuro para Deus acontece ao mesmo tempo. Então, por que se preocupar, certo? Então vamos aí ao nosso próximo passo. O terceiro passo que eu quero dividir aqui com vocês, e eu faço isso, chama-se criar pequenas rotinas de paz. Como que você vai fazer isso? Então, em ambientes que são muito estressantes, onde você às vezes está fixado numa determinada situação, num determinado trabalho, é importante às vezes, se você trabalha sentado, trabalha no computador, se levantar, se deslocar até um ponto mais distante para tomar um copo d'água, né? Ir lá, e naquele momento você vai, anda pensando, criar pequenas rotinas. Sair, se você puder, ter um ambiente onde você possa se sentar e respirar. Eu tenho um amigo que eu falei para ele uma vez, e ele é católico, e ele trabalhava num local, era 5 minutos a pé do local de trabalho dele até uma igreja católica que tinha. E eu disse para ele o seguinte: no intervalo do almoço dele, ele tinha 1 hora de almoço, eu falei assim: tirar 15 minutos. 5 minutos almoçaria mais rápido, mas 5 minutos se deslocando de ida, 5 minutos sentado lá no banco da igreja sem falar com ninguém, e 5 minutos retornando. Eu falei isso daí para ele. Criar essa rotina. E a rotina, uma rotina como essa, uma rotina saudável, ele vai fazer sempre nos dias de semana, no mesmo horário. Isso vai te dar uma paz que você não tem noção do quanto vai impactar a sua vida de fazer pequenas coisas. Isso aconteceu com ele. Aconteceu com ele porque eu fazia isso. Eu criava esses momentos, essas rotinas dentro do meu trabalho, e isso me dava uma tranquilidade, uma paz muito grande. Uma outra coisa que eu costumo fazer, que eu faço e eu compartilho aqui com você, é quando tem alguma coisa na minha cabeça que eu preciso achar uma solução e não tenho, eu vou escrever. Eu pego um pedaço de papel, escrever mesmo. Não é digitar. Digitar é diferente. Então, o escrever, porque vai fazer com que você crie
raciocine sobre aquela situação e construa. Você vai tirar as ideias iniciais, mas depois você vai construir, né, uma frase, você vai construir um texto sobre aquilo dali, mas você tira aquela situação e você acha que você vai esquecer? Não vai. Vai reforçar e você vai trazer para você uma solução. Uma outra rotina muito boa é antes de dormir, você pelo menos 15 minutos. Se você assiste televisão, fica assistindo até tarde, então marcar um horário para dormir 15 minutos antes, você não desligar a televisão e já fechar os olhos, mas pensar, fazer oração mental, né? Pedir a Deus, agradecer pelo dia que você teve, fazer um planejamento mental. Não precisa fazer nada deitado, até pegar no sono, fazer um planejamento do que você quer para o outro dia, porque as pequenas atitudes, as pequenas ações na sua vida vão gerar um impacto tão grande ao longo do tempo que você não tem noção da quantidade e do propósito que isso vai gerar e impactar a sua vida como um todo. Eu já faço isso há algum tempo. Na minha rotina diária, por exemplo, eu todos os dias cedo, se você já me segue nas redes sociais, você vai ver que eu faço uma oração, inclusive por você que curte uma oração. Então eu comecei fazendo isso, 2 pessoas assistiam, depois 3, depois 4, foi aumentando. Hoje, mais de 100 pessoas assim escutam aquela oração, 100 pessoas, ultrapassa esse número, 100 pessoas veem aquela oração diariamente, não dura 1 minuto a oração. E eu leio uma mensagem bíblica e faço um pequeno comentário e oro pela sua vida. Faço isso todos os dias, de manhã cedo. Mas na minha rotina, antes dessa oração, tem uma outra oração, que é logo que eu me levanto, eu me ajoelho, eu agradeço a Deus, eu consagro aquele dia ao Senhor. E assim eu venho fazendo isso muito tempo na minha vida. Os tempos, né, que a gente... O tempo que a gente destina para isso, às vezes pode ser muito rápido, você está numa correria, mas não pare, se ajoelhe, respire, se conecte com o Senhor e siga a jornada. A jornada, ela é pesada para todos nós, tenha certeza disso. Então, recapitulando os 3 passos, né, para você não ter que voltar aqui. O primeiro é o autoconhecimento, que é reconhecer que a ansiedade, ela existe e vive conosco o tempo inteiro, mas ela não nos domina. Lembra do que eu falei? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Então vamos imaginar aqui que a ansiedade, ela é o pecado, ela tem que se afastar da gente, reconhecer que ela existe, mas ela não faz parte da gente. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro é o reconhecimento. O segundo é olhar para o presente. Então a ansiedade, esse estado de medo, essa apreensão, ela está por algo que não aconteceu ainda, ou algo que pode acontecer ou não, né? Então é algo do futuro, e o presente é agora que nós estamos aqui conversando, né? Então assim, foque no presente, tome um café, né? Preste atenção naquilo ali, respire, faça os exercícios de respiração, vá para um local, né? Faça o exercício de respiração, faz com que você se acalme novamente, tá? E o terceiro passo, que é criar, né, pequenas rotinas de paz, né? Eu dei o exemplo aqui, a oração. Então você está num ambiente, se levanta, vai para um determinado local, conversa, fale com Deus naquele momento, né? Entregue, abra seu coração para Ele. E aí eu digo, abrir o seu coração para Deus é para Deus. Não há, né, nenhum obstáculo, né, entre você e o Criador, entre você e Deus. Você é um ser
criado por Deus. Então Ele escuta o que você está falando para Ele. Ele sabe o que você está passando, certo? Aí você me pergunta, mas se Ele sabe, se Ele é um Deus que sabe o que eu estou passando, por que Ele não faz nada? Muitas vezes o não fazer nada é aquela história da borboleta, né, que está precisando, está saindo do casulo. Se você vai lá e tenta ajudá-la, você vai prejudicar o desenvolvimento dela. Nós somos assim também. Isso faz parte. Essa caminhada de eu estar aqui conversando com você, isso para mim levou um tempo gigantesco. Pode ter certeza disso. Timidez eu tive que superar, estou superando ainda, né? Então não é algo tão simples. Mas medo de falar, medo de cometer erros aqui, falar coisa errada, o perfeccionismo embarrera a gente, né? Não permite que a gente cresça. Então pequenas rotinas vão esmaecendo, diminuindo essa ansiedade que nós temos. Aí eu tenho certeza, né, que você seguindo esses passos, você vai caminhar no sentido de reduzir a ansiedade. E com a ajuda de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos eliminar a ansiedade por vez. Se esse conteúdo ele faz sentido para você, eu vou pedir que você curta e compartilhe. Mande para alguém, se inscreva nesse canal, certo? Nós continuaremos com essas temáticas aqui e eu desejo a você, né, um dia, né, uma noite, uma tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, maravilhosa. Eu sei que Deus tem algo muito grande que a gente vai conversar. Nós estamos no início, temos muito ainda a tratar, tá bom? Fica com Deus, Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro, tá? Eu te aguardo.